Premonição. Com 5 filmes lançados entre o ano 2000 e 2011, com uma fórmula simples, mas com muita habilidade em desenvolvimento de personagens e, claro, com um conceito maluco, mas muito bem trabalhado e, mais do que isso, a franquia mais misteriosa de todas, pois até hoje grande parte de seus enigmas nunca foram revelados. Alguns personagens nunca foram devidamente explicados, e a ideia motriz ainda continua indecifrável, porque os personagens têm premonições que os livram da morte. Esse é um dom natural ou divino? Quem é a morte? Tivemos que aprender que não importa o quanto você corra, não importa o quanto você escape, um destino ainda mais trágico o espera. Todos nós estamos no esquema. Eu sou o Wes do Cinemania e chegou a hora. Premonição retornou ao canal. Finalmente iremos reassistir todos os 5 filmes. Porque você sabe, o tio Wes é mais paranoico do que o Alex, perturbado da cabeça, não consegue parar de gritar no seu ouvido e... Ai, eu me empolgo! E eu tenho certeza de que você vai se empolgar comigo também. Então não me esqueça de deixar o seu like e inscreva-se no canal, caso não seja inscrito, para não perder a parte 2, 3, 4 e 5, beleza? Então, se intera. Você lembra da série X-Files de 1993? Você pode até não ter assistido, mas é claro que lembra. O Jeffrey Reddick escreveu um roteiro para um episódio de Arquivo X, e quando iria submeter a aprovação, olhou e pensou: isso aqui tá gostoso demais para virar um episódio aleatório. Logo, ele começou a procurar interessados em transformar sua ideia em um filme. Apresentou as páginas ao Craig Perry, o produtor original, que falou: ui! E depois de ter dado um tapa no roteiro, o filme nasceu. Dirigido originalmente por James Wong. Não é o James Wan, Deus me livre, é o James Wong. Mas o que importa para nós hoje é o filme em específico, mas, como vocês sabem, o YouTube tem a mania de encoxar por trás e sacanear o vídeo. Logo, eu vou precisar censurar várias cenas para não ter que pagar pedágio. O filme já começa com essa trilha sonora maravilhosa, com uma chuva caindo na janela da casa do Alex. A cena dos créditos iniciais já tem muita informação. Eu não vou me atentar a todos os infinitos detalhes, porque senão eu não vou terminar de editar nunca esse vídeo, sobrará apenas o meu esqueleto digitando aqui. Mas, por exemplo, a primeira cena é a de um chaveiro pendurado, lembrando um homem enforcado. E essa é a maneira como Todd morreria lá na frente. E além da passagem do Alex, que já é toda endiabrada e eu vou falar dela daqui a pouco, as páginas do Guia de Turismo da França abrem exatamente em uma figura de uma guilhotina da Idade Média. E perdendo a cabeça é a maneira que o Billy morre mais à frente. Perceba que é tudo spoiler e o filme passa as 1h40 toda nesta merda, o que é maravilhoso. E em Premonição, a regra é essa: nunca ignore os sinais. Como diz William Bloodworth, não existem acidentes nem coincidências. Tudo no filme é proposital, e é daí que nós ficamos malucos com todas as teorias. Mas avançando. Alex! A primeira sequência do Alex com a família é muito boa. Primeiro para conhecer o núcleo familiar do cara, que não é tão explorado no filme, mas que cumpre o seu papel. Também serve para mostrar que o Alex não é um Zé aleatório, que nem os personagens do 4. Não vou reclamar do 4 agora, calma, Wes! O Alex pede pra mãe não arrancar a etiqueta, mas a senhora Browning vai lá e arranca. O Alex tranca que não passa o Wi-Fi e o Sr. Browning mete um: você tem a vida inteira pela frente. Isso é coisa que se diga. A cena seguinte é uma das mais misteriosas do filme, e eu confesso que não lembrava até reassistir. Alexandre está dormindo e acorda com uma voz chamando seu nome. Alex. De começo você pensaria que é a voz da Clear, mas ele não conhece a Clear ainda, pelo menos não formalmente. E sonhando ele não está, já que ele abre até o zóio. Então, de quem é e de onde veio essa voz? Bom, com certeza é a mesma presença que induziu a premonição, provavelmente mandando sinais para ele não embarcar no avião. Só que, né, a essas horas da noite. Fora que o 180, o número do voo, é formado no despertador. Perceba que a direção é completamente intencional em mostrar esses sinais. Não é uma coisa que surgiu nos próximos filmes, não, aqui já tinha. E aqui também temos que esclarecer uma coisa que eu até já havia comentado muito tempo atrás. Existe a presença da morte e existe a presença de alguma coisa contra a morte e pró-Alex. Não são a mesma presença, já que a premonição serve para fazer com que os personagens escapem da morte. Eu não acredito na teoria de que a morte é a responsável pela premonição, já que o tema do filme é a morte não gosta de ser enganada. Então não me venha com essa teoria que eu taco na sua cara. Brincadeira.
Beleza, finalmente a bendita cena do aeroporto. Engraçado é a resenha do Alex. O cara tá zoando demais. Conhecemos então Carter Horton, Terry Cheney, Todd Wagner e seu irmão George, o Billy Hitchcock, óbvia referência a Alfred Hitchcock. Temos também os professores Valerie Lilton e Larry Murnau e as best friends forever para sempre, a amiga Blake Drury e Krista Marsh. E finalmente, a diva Clear Rivers, amor eterno. Perceba que existem sinais em todos os lugares. Primeiro, o Alex recebe um folheto de um maluco dizendo a realidade além da matéria. Ou seja, acorda meu filho! Depois, o tal do passaporte. Primeiro, o nome da companhia aérea é Voilet. Quem manja de francês pode corrigir, mas segundo a tradução livre significa o adjetivo roubado. Ou seja, uma vida roubada. Segundo, o dia é 13 de maio, o número do azar, só pra sacanear, e o horário é 9h25. O aniversário do Alex é dia 25/9, e a poltrona dele também é a de número 25. Os números são uma piração à parte do filme. É muito número e todos fazem referência à morte, é impressionante. Fora isso, coisas como o livro da Clear, que é sobre a história de Paris, nele temos uma matéria sobre a morte da princesa Diana em 1997, em um acidente de carro. Premonição 2 já agora, eu só sei de uma coisa: apreciar a beleza de Ali Larter. Ela está belíssima nesse filme, tá parecendo uma Barbie. Continuando, o Todd chama o Alex pra defecar no banheiro, e é nessa cena que a música Rocky Mountain High de John Denver toca. Eu não vou entrar de novo no assunto das músicas, porque aí já é outro rolê. Eu já explorei em 2 vídeos anteriores, vou deixar nos cards no final, mas é uma viagem absurda. Percebemos então que a Voilet não tem os melhores aviões, já que o avião é todo detonado e os caras ainda vão levantar voo no meio de uma tempestade. Parabéns! O número 666 aparece de relance nesse carrinho. Este avião já foi entregue ao capiroto. Aí o filme começa com as sacanagens. Mostra um bebê chorando e em seguida mostra uma pessoa deficiente de propósito, só pra dar aquela amaciada nos seus sentimentos, pra você ficar tenso sobre esse avião cair. E vai cair. Ninguém quer sentar do lado do cagão do Todd. Logo, as Ashley e Ashley Beta vão pedir para o Alex trocar de lugar. A partir daqui, começa a premonição. Ele troca e senta do lado do Todd. Eles sobem e aí começa a desgraça. A cena é sacana, porque primeiro tem uma turbulência, depois estabiliza, fica de buenas. Tudo bem. E só depois começa a detonar mesmo. A cena da explosão do avião é uma bagunça, é frenético, é difícil de entender até hoje. Mas é verossímil, um acidente desses nada seria organizado, só que nos filmes seguintes morre um por um de modos diferentes, bem roteirizado. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Mas focando aqui, o Todd morre com uma baita de uma caixa de som na cabeça. E a cena é tão frenética que o Alex e o Todd são os únicos que vemos morrer de fato na tela. Depois o avião explode e mata todo mundo, então a ordem das mortes não é visível. E isso é uma sacada do filme. Alex. Adivinha de quem era a voz? Alex. Quando o Alex volta, ele fica histérico e começa o barraco. Lembrando que o Sam está no mesmo voo, só vendo o cabaré. Por sorte, o Billy chega atrasado, ficou preso no banheiro a mula e a Clear é a única que acredita no Alex e ela sai. Quando o avião explode de verdade, fica todo mundo com cara de bunda. Isso é uma cara de bunda. Você não. Você é linda. Temos aqui a ausência de uma costeleta, e isso é muito importante também. E olha o tanto de relógio nessa sala. O começo do filme, não sei se você percebeu, é lotado de relógios para todo lado. Esse atrás do Alex, por exemplo, está apontando para o 10 e para o 3, 13 e para o 9 e para o 4. 13. Da hora, né? Daí, o filme reserva uns 15 minutos somente para mostrar as consequências da explosão do avião para a vida dos personagens, principalmente para o Alex. O que eu acho espetacular. Tem uma cena do Alex chegando no quarto dele, é só uma cena, e ele começa a chorar nos braços dos pais. Isso é muito bom. Isso é fazer bons personagens adolescentes em filmes de terror. Isso é desenvolver o drama dos personagens. O drama psicológico do Alex é muito bem explorado. Você consegue sentir todo o peso das mortes daquelas pessoas e como ter saído do avião o afetou, tanto ele quanto os 6 que saíram. Lembrando que 7 é considerado o número da sorte e do sagrado. A cena do memorial é linda. Ela é até bem humorada, com o Billy perguntando se a mina vai aceitar o pedido dele. Sai da frente, animal! A Lilton com o cagaço do Alex, o Todd fazendo planos com ele
e a Clear agradecendo. O filme inteiro tem esses dois personagens, detetives, coitus interruptos, que ficam seguindo Alex e suspeitando de que ele teve a ver com a causa da explosão. Não faz sentido, porque ele é só um adolescente. Como um adolescente explodiu um avião sozinho, cara de cachaça? Mas eles estão aí somente para dar mais senso de urgência à história. Precisava? Não sei, mas poderia ser menos pé no saco. Agora, a morte do Todd. O sinal que o Alex vê é quando ele está vendo uma revista de mulher pelada. Curiosamente, depois de olhar para a foto da Clear, não sei o que ele fez com a revista e nem quero saber, mas ele repreende o capeta e joga no ventilador, caindo no seu colo um fragmento do papel escrito Todd. E o que isso significa? Hora de tomar meu todinho. Enquanto isso, o Todd está lá fazendo a barba que ele não tem. Lembrando que quando ele senta no vaso, de novo, o cara tá furado. A torneira começa a vazar água e a água tá vivaça, né? Essa água que se move sozinha é interessante porque, creio eu, é uma ideia do primeiro filme descartada nos seguintes por ser sobrenatural demais. E eles não queriam isso porque tira esse senso de algo dúbio, de que os acidentes foram por causas naturais, entre aspas. Tanto é que a sombra da morte, vamos chamar assim, aparece umas 3 ou 4 vezes nesse e nos outros não aparece mais. Quando o Todd está tirando suas calcinhas do varal, ele escorrega e começa a ser enforcado. Os shampoos caem na banheira, não permitindo que ele se levante. Dava pra se levantar? Dava! Mas ele se desesperou. E nem os brinquedos do banheiro querem olhar pra ele. Esse detalhe é muito bom e bizarro. Quando o Todd vai pro saco, os pais dele pensam que foi suicídio. E o Alex começa a se encrencar. O que o aproxima da Clear, que tá lá de butuca, fofocando. Clear, a véia da calçada. O relacionamento dos dois é muito legal, visto que a Clear não é uma personagem assim, que bate bem das ideias. Ela é meio doidona, fica comparando o Alex com uma escultura dadaísta e tal. Essa personalidade é cativante. Ela compra a ideia de que alguma coisa daquele dia continua ao derredor do Alex, dizendo que ela sentiu a mesma coisa, apesar de não ter visto nada. Alguma coisa daquele dia continua com você. Então, os dois decidem invadir o necrotério para ver o corpo do Todd, na esperança de, sei lá, sentir alguma coisa, ter alguma ideia. Isso me excita. Esse lugar... Daí temos a maior participação no filme, Tony Todd. Lembrando que o Tony Todd é o Candyman, de 1992, que fez muito sucesso como personagem, mas não somente. Fez outros filmes também e foi chamado para uma participação especial nesse filme, mas acabou virando a cara da franquia. O Bloodworth é um personagem muito intrigante, porque ele é meio onisciente. Primeiro que ele sabe que a morte tem um esquema, mas na verdade ele sabe muito mais, inclusive da teoria de roubar uma vida do Premonição 5. Ele de cara já reconhece o Alex e sabe o nome dele e sabe que foi ele que salvou a galera do avião. Tudo bem que isso pode ter sido noticiado e tal, mas é estranho. Terceiro que ele fala que enganar o esquema despertaria uma fúria que assustaria até o Homem da Foice. Frase estranha, né? O Homem da Foice é a morte. Então, quem teria essa fúria se não a própria? Beleza, quando o Alex cria a teoria do esquema da morte, é o momento do atropelamento da Terry, que serve pra testificar que existe sim um Você esquema. já pode morrer. Pausa! Esse detalhe do ônibus é muito bom e eu não tinha percebido até reassistir, mas eu vou falar daqui a pouco. Outra coisa que eu não lembrava era o motivo da explosão do avião. Ele explodiu por conta de um vazamento no tanque de combustível, escorrendo líquido até a ignição, e quando chegou no tanque, explodiu tudo, e o fogo veio da frente do avião para trás na perspectiva dos personagens. Cabe dizer que antes da explosão, o Todd já tinha morrido, por isso que ele foi o primeiro da lista. Esse é o esquema da morte. A senhora Lilton é a próxima. A morte da Valerie Lilton é a mais elaborada do filme. Começa com ela mandando um John Denver no toca-discos, depois a parada do chá, onde a sombra da morte aparece de novo. Ela põe água quente na xícara e depois põe vodka, causando um choque térmico e rachando a parada. E ela não percebe que tá pingando. Tá cega? O mais inverossímil é derramar vodka nesse PC do tempo do Bumba e ele explodir. Nem ligado tava. Sai uma lâmina gigantesca no pescoço da mulher, parecendo um shuriken. Repare na faquinha na porta. Eu acho que é o sinal mais óbvio, todo mundo viu, né? Enfim, essa mulher morre umas 50 vezes até receber uma facada no peito e uma cadeira assassina ela. E o Alex ainda vai lá meter a mão na faca, mas é uma égua mesmo. Acho engraçado que a morte ainda explode a casa só pra garantir. Perceba que o número da casa dela é o 39.
39 é o número de pessoas da Abraham... 39 é o número de pessoas da Abraham... da escola do Alex que morreram. Os sobreviventes se encontram 39 minutos após a explosão e o Todd morre às 10h39. Agora os dois detetives vão sacanear o Alex para sempre, forever, principalmente por ele ter deixado a digital imunda na faca. Então, ele foge para os Campos Elíseos, logo a Clear encontra o Carter e o Billy no memorial do voo 180 para ir atrás do cara. Ele pode estar em qualquer lugar por aqui. Você começa nessa direção e nos encontramos no meio. Eles se separam lá na praia onde os destroços do avião caíram, onde a Clear e o Alex têm um dos melhores diálogos da franquia. Quando a Clear conta um pouco sobre a sua família, seu pai levou um tiro na cabeça quando foi comprar cigarros num bar, sua mãe arranjou um babaca depois e ambos a abandonaram. E a Clear tem uma fala exatamente assim: eu acredito que existe um lugar em que eles ainda estão lá, vivos, onde eu e minha família ainda estamos juntos, onde nossos amigos estão no céu, onde todos têm uma segunda chance. Esse diálogo é espetacular e é esse tipo de roteiro que eles precisam para a Premonição 6. Que se dane a morte! Agora uma das melhores sequências da franquia. Carter simplesmente começa a meter o louco acelerando o carro porque ele não aceita que o Alex saiba que ele é o próximo, porque ninguém pode me controlar. É nesse pique que o Alex vê o trem e vê o cinto rasgado, que na verdade não estava. Quando o babaca do animal do infeliz do Carter decide zoar e parar no meio da linha do trem, mal sabia ele que era exatamente o que a morte queria. Os outros três saem e tentam convencê-lo a parar com esse cabaré. Detalhe que o carro não liga mais, justamente quando aparece a sombra da morte de novo. Do nada, um petróleo. É realmente uma presença quase espiritual esse Berega Johnson. O Alex acaba salvando o Carter no último segundo, a edição cagando pra mostrar como é que eles saíram daí a tempo, e o Billy vai lá e manda um cancelamento. Só que ele dá uma cheirada numa chapa de metal e a sua cabeça vai para o além-túmulo. Esse momento é importante porque o Alex descobre que quando você salva o próximo da lista, a morte pula essa pessoa e vai para o próximo, que nesse caso era o Billy. Eu poderia assistir 10 horas do Carter chamando o Alex de demônio. Você é o demônio! Eu vi o cinto de segurança, sabia que ia rasgar! Agora perceba um detalhe muito interessante nos veículos que matam os personagens. Todos eles têm a cor da bandeira da França. O avião tem as cores da França, o ônibus que matou a Terry também tem e o trem também. A França está em todos os detalhes do filme e serve como sinal para que eles nunca viajem para lá. Perceba que na morte do Billy e na morte do Todd, o filme já dá indícios de como eles iriam morrer. Por exemplo, o Todd faz o sinal do enforcamento e o reflexo do avião passa no meio da cabeça do Billy. O diretor é um gênio. Bicho, o Alexandre se esconde na cabana do pai da Clear, que fica a alguns quilômetros da casa dela, e ele prepara essa cabana inteira para enganar a morte e ficar vivo, comendo comida de gato e se vestindo que nem um mendigo. Inclusive, ele quase pega um tétano delicioso do Manzol. Só que depois, ele se liga de que não trocou de lugar com a Krista. A Krista e a Blake só queriam mudar de lugar por conta do Todd. Como o Todd saiu antes da decolagem, as duas não precisavam mudar. Então, em tese, o Alex ainda estaria sentado atrás da Clear. Logo, ela morreria antes. Bom, eu tô tentando achar uma desculpa para esse furo de roteiro mesmo, porque, na verdade, na premonição sim, o Alex trocou de lugar. Então, é esquisito esse erro de continuidade. Você tem que forçar um pouco para aceitar. A Clear acaba falando a localização do Alex, não sei para quê, e os policiais o acham. Inclusive, nesse carro, o número 2 aparece 3 vezes na placa. 2 vezes 3, 6. O número 2 é um dos maiores mistérios da franquia. Ainda não se sabe exatamente o porquê do 2, mas ele aparece também na asa do avião, na porta do avião no final. Isso é um 2, hein? Eu não sou louco! Eu não sou louco! Isso é um 2! O Alex vê duas... O 2 está em vários lugares. Infelizmente, eu acho o ato final o mais fraco do filme. O Alex atravessando esse rio em 3 minutos de remo sozinho foi sacandrade. E outra, a morte fica perseguindo o cara, mesmo a Clear sendo a próxima. Bom, podemos inferir que a diferença de tempo entre a morte do Alex e a da Clear era mínima. Talvez de alguns segundos. Então, a morte poderia sim estar caçando os dois ao mesmo tempo. Sendo assim, não se configura como um furo de roteiro, mas é quase. No final, temos toda a sequência da Clear tentando salvar o cachorro do varal endemoniado e do fio eletrocutado, e ela acaba presa no carro, salva apenas pelos pneus. O Alex chega, tem um diálogo muito bonito e ele se sacrifica para tirá-lo de lá. Quando eu fizer isso, a morte vai pular você e estaremos livres. É o único jeito de enganar a morte de novo. Vou estar sempre contigo.
Quando o personagem morre, entre aspas, você percebe o quanto ele é bom, o quanto ele é carismático e o quanto ele fez falta pra franquia depois. Alex ainda é o melhor visionário de todos. O filme corta para 6 meses após as últimas ocorrências. Carter e Clear conseguem superar o trauma e viajar para Paris, finalmente, junto do Alex. Ah, ele não morreu? Não, ele não morreu, só explodiu mesmo. O cara tá namorando a Ali Larter, ele tá mais vivo do que eu, e ele tá pensando no esquema, mas não é naquele esquema, calma. É o esquema da morte, sim, ele ainda tá pilhado com o plano da morte. Então, mesmo em um momento tranquilo, ele expõe a dúvida para os outros dois, porque a morte parou de persegui-lo. A regra era de que alguém precisaria interferir para que a morte pule essa pessoa. Essa pessoa não pode se pular. Porém, no caso do Alex, ninguém fez isso. Ou seja, ele ainda é o próximo. Essa estratégia da morte de esperar justamente 6 meses para voltar a atacar acabou virando carta na manga dela, né? A Clear até soltou uma teoria de que eles 3 eram para terem sobrevivido ao acidente principal, assim como aconteceu com a Molly, mas logo saberíamos que não é isso. Uma versão em francês da música Rock Mountain High, o gancho na carne, os alfinetes, o fogo, o vinho que mancha seu nome. Carter estava certo. Dessa vez, a Clear tem a premonição e o Carter interfere. E a placa do restaurante Miro 81 vem do espaço e o esmaga no final. Então, depois desse final espetacular, temos a origem de uma das minhas franquias favoritas. O filme continua muito bom, com alguns pequenos defeitos, como a ordem das mortes na explosão do avião serem um tanto confusas, os conceitos sobrenaturais demais e uma ou outra forçação de barra, mas no geral é um filmaço até hoje. Os efeitos práticos envelheceram bem e os personagens são demais. Já o segundo filme, eu tenho algumas críticas com relação a ele. Não é nem de longe o meu filme favorito da franquia, tem umas teorias meio fracas e o retorno da Clear é um tanto estranho, pelo menos na minha cabeça. Vamos ver quando eu reassistir. E se você quer saber de todos os detalhes, não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, além de, claro, deixar o seu like e compartilhar para um amigo seu que também curte a saga Premonição. E se você deseja receber os vídeos antecipadamente, considere se tornar um membro do canal, assim você assiste aos reviews pelo menos um dia antes da postagem e tem seu nome creditado aqui embaixo. Um beijo gostoso pra galera que contribui e muito obrigado a todos. Até a próxima!